pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. E na aula de hoje, nosso assunto principal será os índices. Bora lá entender o que é isso? Quando a gente passa a trabalhar com bancos de dados, é preciso fazer consultas a tabelas que, inclusive, possuem um grande número de registros. Imagine só a tabela do banco de dados do sistema do que acadêmico, que contém os registros de todos os estudantes que estão, matriculados no campus SEDES. Então, essa tabela tem muitos registros, tem mais de 2.000 registros. Agora, imagine, por exemplo, uma tabela maior ainda. Imagine a tabela bancária, de algum sistema bancário com todos os seus clientes. Então, cada vez mais, utilizamos dos bancos de dados como memórias auxiliares, mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, há um número muito elevado de registros. E, por esse motivo, há um tempo para quando a gente precisa ler as informações para que o resultado seja retornado. Então, os índices, tananã, assim como nos livros, assim como a gente conhece já nessa parte mais física, os índices eles podem ser criados em qualquer atributo de uma tabela com o objetivo de melhorar o tempo de acesso na recuperação de dados. Poxa, Thalia, como assim? Lembra a ideia justamente do índice de um livro. Então, quando a gente abre o livro, a primeira coisa a gente vai lá, olha o índice e vê todos os itens, e de uma forma mais fácil nós conseguimos descobrir e encontrar aquilo que nós queremos. Eu quero ver aqui no meu livro de banco de dados sobre introdução à linguagem SQL, tananã. Quero ver aqui, por exemplo, no índice do livro, onde fala, por exemplo, sobre usando where com números. É uma opção. E aí eu consigo diretamente acessar a página desejada. Então, lembra muito a ideia dos índices igual nos livros. Os índices eles podem ser criados, então, em qualquer atributo de uma tabela com o objetivo de melhorar o tempo de acesso, tá? Na recuperação de dados. E aí a gente procura selecionar aqueles campos que façam sentido que haja, a criação de índices adicionais. Isso sempre ocorre, quando houver, na verdade, problemas de desempenho na execução dos comandos select. Então, para recuperar um campo, quando a gente cria um índice, a gente faz com que o tempo de acesso, de recuperação, seja diminuído. Nesse caso, imagine que você acaba de comprar um livro com 800 páginas, muito maior que esse livro aqui. E você está querendo pesquisar, por exemplo, sobre banco de dados, então um livro super fantástico que conta tudo, todos os primórdios de banco de dados. E ele não apresenta em seu conteúdo um índice que possa reportar o seu conteúdo. Então, uma pesquisa talvez ela não fosse tão pavorosa, não fosse tão complicado, você passando página por página, tentando folhear e encontrar. Mas se você precisar de fazer várias pesquisas sobre diversos assuntos, seria muito difícil, muito desagradável ficar horas procurando o conteúdo que você deseja. Então, até mesmo às vezes, quando a gente quer procurar uma informação, às vezes a gente quer ir mais rápido, num documento digital, a gente dá um Ctrl F e tenta recuperar aquilo de forma mais rápida, mais fácil, Então, a ideia do índice é justamente isso, de recuperar essa informação. Então, se o livro possuir um índice, é muito mais fácil e torna aquilo muito mais prazeroso. Então, eu sei muito bem o que eu quero, então eu olho aqui o índice, eu olho qual a página que se encontra e a gente consegue ir direto ao ponto que nós queremos. Então, índices, de uma forma geral, são sempre bem-vindos em colunas de grande seletividade, como, por exemplo, além da chave primária, que muitas vezes pode circular como identificador único da entidade na sua aplicação. Um bom exemplo da criação necessária de índices são também as aplicações bancárias. Comecei a falar para vocês agora sobre os bancos, não é mesmo? Então, sempre que a gente solicita uma determinada transação, por exemplo, eu quero ver quanto tem na minha conta. Eu quero sacar R$ 10, eu quero sacar R$ 100. Eu quero, por exemplo, solicitar um empréstimo, enfim, diversas aplicações que nós podemos fazer. Então, sempre que a gente solicita, há um tempo para que aquilo seja respondido, E a gente espera sempre que aquele tempo seja rápido, que seja um tempo ideal. E, por exemplo, quantos correntistas geralmente têm os grandes bancos? Lembra que a gente comentou, sobre a quantidade de clientes registrados numa tabela de banco de dados, justamente dos bancos? Então, será que quanto mais correntistas, mais lenta será a consulta? Como que isso funciona?
Então, se não fossem os índices, uma pesquisa pelo seu saldo, por exemplo, quantos reais você tem na sua conta, demoraria quase o tempo de um almoço ou de um jantar, né? Um tempo tão dispendioso, só para retornar o seu saldo na tela. Ou mesmo retornar uma resposta à solicitação do saque. Ó, tem dinheiro, posso sacar. Então, quando a gente tem ciência do funcionamento dos índices, né, respeitando a forma com que a aplicação é criada, as regras de negócios, uma consulta vai sim ter uma resposta em tempo satisfatório. E é por isso que você vê o seu saldo rapidinho na tela. Então, a criação de índices para todos esses registros, imagine que quando a gente está fazendo uma solicitação, né, para acessar lá e ver quanto a gente tem de saldo, a gente está acessando um banco de dados, né? Então, eles têm as nossas informações e sabe quanto tem lá. Então, os índices, eles são muito, muito, muito importantes. Só que tudo tem um preço, e eu preciso relembrar para vocês. Apesar deles serem muito bons no sentido de performance, otimizar as buscas, fazer ser mais rápido, eles consomem muito espaço em disco. E também, né, quando a gente pensa na manutenção dos índices, que está ali rodando, né, pela máquina, onde a gente está acessando, onde está ali os seus dados salvos, né, cada um dos servidores, por exemplo, isso requer tempo e requer recursos, né? Então pensem sempre nisso. Por isso não crie índices que não serão usados de forma efetiva. Então a gente só cria para aqueles campos que sejam realmente muito importantes, para as tabelas muito grandes, para aquelas consultas que demoram muito tempo para retornar na tela, que pode acontecer com vocês, com algumas tabelas muito grandes, com alguns bancos de dados com muitos registros. Então aí vale a pena criar os índices, tá bom? E como que é a sintaxe do índice, né? Então, a gente usa o comando index. Então, basicamente, um índice são objetos do banco de dados que facilita a organização e consulta de uma tabela, indexando por uma de suas colunas. Então, para fazer create index, cria o nome do index. Muito comum que a gente coloque, inclusive, por exemplo, IDX, né? Que lembra index. IDX, nome dos funcionários, enfim, né? Poderia ser, né? Se a gente tivesse uma tabela muito grande, o nome dos correntistas. Então, a gente passa o nome da tabela e o nome da coluna que vai ser indexada para aquele resultado ser retornado e recuperado de forma mais rápida, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou demonstrar na prática a criação de um índice, inclusive sobre o tempo de retorno, né? Quando a gente utiliza um campo que está indexado e outro não. Então, vamos lá? Um grande beijo e até agorinha! Voltei, pessoal! Então, estamos aqui no MySQL Workbench, onde nós vamos, então, aprender como criar, né, na prática, a sintaxe de um index, ok? Então, vocês lembram que existem vários bancos de dados que nós já estivemos trabalhando em aulas anteriores, e eu vou mostrar para vocês em cima do banco de dados de estudantes, tá? Que tem as informações, inclusive, né, de alguns de vocês. Então, se a gente vem aqui nas tabelinhas, a gente tem a tabela de participantes, que contém, então, informações de alguns de vocês. Então... Por exemplo, se a gente quiser ver, né, o que tem disponível na nossa tabela, eu vou dar um select aqui, asterisco from participantes, e vai me mostrar o que tem aqui cadastrado. Então, nesse caso, como são bancos de dados pequenos, né, até a parte da duração aqui, do tempo que para retornar os dados, está sendo muito rápido. Então, ele está retornando, né, com rapidez. Ele nem... e isso depende um pouco, né? Dependendo se a gente abrir um outro banco de dados e pedir para olhar, pode ser que haja um tempo em relação às consultas maior, né, do que outros. Então, por exemplo, aqui nesse outro banco de dados também, que as tabelas estão pequenas, então, tá vendo? 46 resultados, 5 resultados, o tempo é curto. Então, o impacto que nós teremos maior será quando nós tivermos, então, bancos de dados com grandes números de registros armazenados. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, de forma especial, é só mostrar como que cria um index e mostrar para vocês que funciona, né? Então, vamos lá. Não é alter, né? Create, vou colocar até certinho, né? Create index, vocês lembram, né, que a gente faz assim. Então, geralmente, a gente coloca IDX para representar que é um index, né? E aí eu poderia colocar aqui IDX nome, por exemplo, poderia ser em relação ao nome, né, dos estudantes, on. Aí eu vou colocar, né, de qual tabela? Da tabela de participantes. E o que eu vou indexar nesse caso aqui será o nome, certo? Ponto e vírgula. Então, aqui é a sintaxe para criar um index. Então, tem um tempo para criar, né, justamente. E a partir de agora, as consultas, elas vão ser mais rápidas, geralmente, quando a gente criou um índice, um índice, né? Nesse caso, na nossa tabela, então vai retornar mais rápido. Se a gente tivesse, então, aqui um banco de dados com um número de informações muito grande, a gente perceberia esse resultado, essa diferença, essa implicação aqui nessa duração, tá bom? Mas é assim que a gente cria.
Por isso, né, tem que tomar cuidado, né, criando somente para aquelas situações, criar um índice justamente para quando for necessário, mas agora vocês já sabem como que faz, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado bastante e até a aula que vem!